Hello, meu povo! Tudo bem com vocês? Gente, hoje a nossa live tá muito especial, né? Porque hoje nós vamos falar sobre psicologia, né? A psicologia e os óleos essenciais. Como que os óleos atuam dentro da psicologia? Eu convidei uma psicóloga para estar conversando conosco hoje, né? Ela indica para os pacientes dela os óleos essenciais dentro do consultório dela. E aí eu chamei ela, falei: "Olha, Karen, bora fazer uma live para você falar pra galera como que os óleos eles atuam dentro da psicologia, no cérebro, né?" E ela super topou e eu que tô super ansiosa esperando por ela. Deixa eu ver aqui se ela já tá a caminho. Convidar, entra. Tô aqui aguardando ela, gente. Tô mega ansiosa por essa live, igual vocês. Tô aqui do outro lado. Oi, ela entrou. Ela já vai aceitar meu convite para nós começarmos. Oi, Karen! Olá! Tudo... Oi lá, tudo bom? Tô falando aqui pro pessoal que estou mega ansiosa por essa live. Olha só, fazer uma live com a psicóloga. Que Sabendo, delícia, que coisa boa. sabendo que existe todo um lado emocional através dos óleos essenciais, né? Ele passa pelo nosso sistema límbico, enfim. Hoje você vai explicar melhor para nós como é que funciona, os protocolos que você usa com seus pacientes. Tô mega ansiosa. Eu vou passar aqui a palavra para você, tá? E hoje eu também tô assistindo igual todo mundo. Ai, que joia, mas eu vou aqui, ó, também tentando responder e tentando entender a necessidade aí de vocês, então vai me perguntando, vai me estimulando aqui também que eu vou respondendo para vocês. Mas, em primeiro lugar, um prazer. Obrigada, Larissa, pelo convite. É um prazer poder te ver de novo, estar aqui com você. Antes antes de você ter sua nenê, né? Que já está aí quase. Tá Gostoso. quase barriga. Ah, então, prazer estar aqui podendo acompanhar esses últimos momentos dela ainda na barriga. Então, para me apresentar um pouquinho aqui para vocês, a Larissa já falou aí alguma coisa, né? Mas eu sou então Karen Fernanda, sou psicóloga. Eu sou psicóloga há 25 anos, Larissa. Tenho hoje 47 anos. E para contar um pouquinho, então, assim, de como eu cheguei aqui, né? Como eu cheguei nos Por, óleos essenciais, como eles também entraram aqui no meu consultório, né? Eu sempre entendi e fui também lá no começo da minha carreira numa área da neuropsicologia, de entender essa estrutura cerebral mesmo, como é que funcionava. Eu ficava um pouco incomodada com uma questão subjetiva, né, de como que é essa depressão, como que é uma ansiedade. Existiam só relatos, né, de como a pessoa se sentia. E eu fui me interessando em saber como isso funcionava ali dentro da mente dela, né? Um processo depressivo, ele diminui algumas áreas cerebrais, como a da atenção, por exemplo, né? Então, a pessoa que é mais depressiva perde o processo atencional dela, mas, diferente de um processo de perda de memória, por exemplo, de quem está tendo um processo de Alzheimer, né? Porque a gente fica muito em dúvida quando pode, né, o que pode ser que está acontecendo. Uma pessoa com depressão, ela acompanha, a atenção dela está diminuída, mas ela está ali, ela está escutando um jornal, ela está escutando as notícias. Alguém pergunta o que foi falado, ela não consegue lembrar exatamente o que estava falando, mas falar assim, olha, estava falando lá da catástrofe que aconteceu. Ah, era isso, tava, né? Então, assim, a gente às vezes fica um pouco desligado, mas ela volta. Um processo
atencional mais grave, né, que daí não é um processo depressivo, aí é um processo da atenção mesmo, a pessoa nem consegue lembrar que estava acontecendo alguma coisa lá na notícia. Ela realmente se perde. Então, como você pode classificar mesmo uma depressão, uma ansiedade? Isso eram coisas que sempre ficaram aqui me chamando a atenção. E eu fui então para essa especialização em neuropsicologia. Durante muito tempo trabalhei com crianças nessa identificação dessas falhas atencionais, de memória, idosos também com perdas e falhas atencionais e de memória, pessoas que sofreram algum tipo de acidente, também perdem algumas funções cognitivas. E aí essa partezinha do sistema límbico, aquela parte mais remota do nosso sistema cerebral, começou a me chamar a atenção. Porque todas essas outras partes, a nossa parte frontal do cérebro é uma parte muito nova, muito evoluída. Essa parte límbica das emoções é uma das partes mais antigas do cérebro, bem lá dos animais. Então é aquela ela está bem aqui na nossa divisão, bem aqui no meio mesmo do nosso cérebro. E é uma amendoazinha, né? Mas é lá que está a nossa caixa preta. É lá que estão guardadas todas as nossas emoções. Então, essa parte do nosso cérebro, a parte frontal, é uma parte nobre, é uma parte que só nós, seres humanos, temos essa parte, que é a parte que nos dá a capacidade de condução da vida, de decisão. Essa é uma parte do ser humano. Essa área límbica é uma área já muito antiga, então, assim, já vem lá do sistema reptiliano, lá dos animais. Então, é uma área muito, muito antiga, nossa. Mas está lá todas as nossas emoções. E lá nessa área, desde que ela começa a se formar ali no nosso feto, que essa área já existe. Então, existem memórias desde essa fase intrauterina. Existem memórias de parto, existem memórias de pós-parto, existem memórias de como aquela mãe reagiu àquela criança. E existem sensações, né? Aquela mãe, ela não odiava o filho. Aquela mãe pode ter tido uma depressão pós-parto. Aquela mãe teve dificuldade de achegar naquela criança, de tomar o contato da criança nos primeiros dias. Ela precisou lá de um trabalho, de um cuidado, mas aquela criança já teve sensações. Aquela criança, ela não sabe, né? Aquele bebê, na verdade, ele não sabe o que está acontecendo, mas ele tem sensações. Ele necessitava de um colo, de um suporte, de um apoio, que esse suporte, apoio, colo não chegava, ou que esse colo, suporte, apoio era tenso, ou que esse suporte, colo e apoio era frágil, vulnerável, né? E nós vamos crescendo e isso tá ali, tá gravadinho lá na nossa caixa preta. E lá na frente nós vamos vivendo e vamos sendo felizes, vamos sendo crianças e vamos nos desenvolvendo e tudo vai acontecendo. E lá na frente eu preciso ir para a escola. E lá na frente, né, acontece alguma situação que, assim, nossa, mas estava tudo bem com essa criança e de repente, e do nada ela mudou e do nada ela parou de se desenvolver ou ela não parou de se desenvolver, mas às vezes ela fica mais triste, ela teve dificuldade de enfrentar alguma coisa. Normalmente uma chegada de um irmão, normalmente a ida para a escola, marcos, né? Algumas crianças conseguem reagir naturalmente, algumas crianças têm mais dificuldade, ninguém sabe explicar, né? Às vezes a gente chega lá na fase adulta, a gente não sabe explicar, mas a gente reage de formas diferentes, né?
Algumas pessoas lidam muito bem com uma perda de emprego, com o término de um namoro. Algumas pessoas quase morrem com essas situações, né? Algumas pessoas têm muita facilidade em acordar, em começar o dia, em se motivar. Algumas pessoas têm muita dificuldade em fazer isso. E hoje, cada vez mais, as teorias da psicologia, elas avançam. E nós estamos, então, lá na terceira geração do avanço das terapias. E cada vez mais elas estão lá, entrando lá nessa caixa preta, avançando na caixa preta. Então, antigamente, eu esse ano faço 25 anos de formação. Então, assim, antigamente, falar em coaching, falar em processos terapêuticos que duram 10 sessões, isso era um absurdo, porque lá na terapia você tinha que passar anos até você conseguir se descobrir, né? Era o processo analítico. E hoje a gente já chega nessa raiz sim, com mais facilidade, né? E aí entram, então, a ação das terapias alternativas, né? Das terapias integrativas. E, então, assim, lá nessa caixinha preta e essa sensação e essa dificuldade que a gente vai tendo, é isso que a gente acaba percebendo. Essas sensações, elas acontecem porque tudo está guardado lá dentro da nossa memória. E às vezes a gente não está falando de traumas, a gente está falando de situações normais da nossa vida. O pai precisou trabalhar muito, a mãe precisou trabalhar muito. A intenção desse trabalhar muito era oferecer o melhor para os seus filhos, mas para oferecer o melhor para os seus filhos, os pais não estavam em casa. E essa necessidade emocional dessa criança, que precisava ser suprida, não foi suprida, né? E a gente não entende, quando somos adultos, que aquilo ainda continua nos incomodando. A aromaterapia, né, ela entra exatamente nessa colaboração do sistema límbico. Porque na inalação, seja no difusor, seja na inalação natural na mão, né, o contato, a via é direta. É da inalação que ele vai direto para o sistema límbico, direto para a nossa caixinha preta. E essa é uma forma de curar, né, essas emoções negativas. Porque não é a lembrança desse cheiro, né? Mas é este cheiro que vai trazer uma nova memória para esse cérebro, né? A questão com a terapia alternativa e com algo tão natural, tão puro quanto os óleos essenciais, é a constância, né? Então, isso você consegue falar muito melhor do que eu, né, Larissa, que a constância do uso é muito importante. Então, né, assim, olha, eu estou falando de uma caixa preta que foi formada lá na nossa vida intrauterina. Então, não é com o uso de um frasco de óleo essencial que eu vou poder dizer isso, assim, funcionou para mim, não funcionou para mim. Né? Eu tenho que ter essa constância, e essa constância é longa. E é um cuidado. Quando eu uso aqui no meu consultório os óleos essenciais, eu estou também ensinando esse meu cliente o autocuidado, porque esse cuidado que ele está se dando para vir ao processo de terapia, ele tem que se estender daqui para fora, o autocuidado, ele tem que continuar se cuidando lá fora e continuar se proporcionando esse cuidado, continuar cuidando de si mesma,
si mesmo, lembrando que ele pode ter esse benefício, é uma forma de levar um pouco da terapia lá para fora. Uau! Né? Uau, tô Isso aqui, né, mesmo. aprendendo como aluna. Eu tô apaixonada da sua live. Ai, que bom. Larissa, e aí, assim, eu comecei o uso de óleos essenciais comigo mesma, né? Terminando um dia de trabalho com muita dor de cabeça, com muito peso na nuca, sentindo que é muito difícil o nosso dia, que é muito difícil a gente conseguir o que a gente precisa, né? E um anjo de uma amiga que já conhecia os óleos essenciais, então ela me disse assim, ó, vou te preparar uma poção mágica. Eu achei lindo, né? Quando ela me trouxe, hoje eu estou em São Paulo e essa amiga de Mato Grosso, de um local que eu já morei, então ela me mandou de lá porque eu confiei nela de fazer o meu blend, a minha poção mágica. Então, assim, quando comecei a conhecer os óleos essenciais, ela fez uma junção de alguns óleos que são os blends, e ela fez esse óleo para mim. E aí, a partir dali, eu pensei que eu já precisava ter aquilo para mim. Eu não, aí eu já comecei a fazer, e já comecei a estudar. E aqui o que eu vou estudando são os óleos essenciais, os óleos que eu mais uso e o que eu mais administro aqui são os óleos que trabalham com as emoções, né? E hoje, cada vez mais, eu comecei com um kit que eu já poderia aproveitar o máximo dele, que foi o kit Aroma Touch. Então, eu já recebi o difusor, eu já comecei a usar aqui no consultório. Então, todo cliente que chega, eu penso que eu preciso trabalhar com ele naquele dia, ou às vezes o que eu preciso trabalhar em mim para receber aquele cliente naquele dia. Às vezes eu preciso estar mais receptiva para ouvir, às vezes eu preciso estar mais pronta para falar. Então eu faço uma selecionada do que eu preciso, de como eu tô e coloco no difusor. Ou eu posso oferecer isso mais para o cliente. Eu quero que ele tenha mais coragem, eu quero que ele se sinta mais à vontade, eu quero que ele relaxe aqui, eu quero que ele se sinta mais à vontade, eu quero que ele fique mais calmo. E então também preparo. E de tempos em tempos, eu preparo, eu espero algum tempo, mas eu incentivo esse meu cliente a exercitar esse autocuidado. Então, eu ofereço para ele, a princípio, esse autocuidado. Então, elaborei, ofereço um saquinho para ele. Nesse saquinho, ele recebe o Rolon e ele recebe individualizado o Rolon com o que é necessário para ele naquele momento, né? E vai se cuidar e vai se beneficiar. Eu gosto de fazer isso, principalmente quando a gente está entrando num período de férias, que daí a gente vai ficar um tempo mais longo, sem os processos de terapia. Então, os óleos essenciais podem oferecer esse suporte enquanto a gente não está junto, né? Uma das maiores aquisições dos óleos essenciais do Terra é o kit das emoções mesmo, né? Então, aqui a gente já tem uma seleção de 6 óleos essenciais, mas que eles já são óleos, já é o blend pronto, já são os mix essenciais. Então, eles já são prontos para motivação. Então, alguns compostos de óleos essenciais para que você consiga se motivar,
para que você consiga se autoafirmar, para que você consiga sentir uma sensação de apoio, porque muitas vezes é isso que a gente mais precisa no dia a dia, a gente está sempre buscando no outro, né? O outro que tem que me apoiar, é o outro que tem que me ajudar, o outro não me ajuda, o outro não faz, o filho não dobra a roupa, o filho joga a roupa no chão, ou o filho, ou o marido, ou todo mundo. E esses olhos, essa ajuda desses olhos, junto com a clareza, né? Não é um processo único, não são só os olhos, não é só a terapia, mas é essa junção, né? Tem que ser um contínuo de tudo que você está fazendo, né? Show. Que mais, Lari? Você acha que gostaria de ouvir? Para as psicólogas, né, que estão assistindo ou que virão assistir, esse blend você coloca dentro do seu pacote de terapia ou você cobra ele à parte? Lari, existem diversas formas de que você possa fazer isso, né? Aqui no consultório, para mim, funciona muito quando eu ofereço isso dentro já do pacote que esse cliente me paga, né? Então, Sim. ele tá incluso ali nas minhas, de tempos em tempos, como eu falei, quando eu ofereço. Muitas vezes o cliente ele gosta do cheiro que está aqui, ele gosta dessa sensação que ele sente quando ele entra aqui, e aí eu indico para ele o óleo que ele pode usar mais. Então, por exemplo, agora, nesses dias, começou ontem a Bogo do Terra, né? Onde você compra um óleo e você ganha o segundo óleo. Então, eu estou sempre aqui de olho, né? Quais são os óleos que são mais voltados para as emoções e quando essa bogo aparece, eu encaminho para os meus clientes, né? Hoje, a nossa bogo de hoje é o Patchouli e o Adaptative. Então, esse é o óleo que eu quero que meus clientes usem. E Então, aí eu já mandei para eles. você viu que coincidência? Eu nem sabia que teria bogo. E a bogo do óleo das emoções cai no dia da nossa live com a psicóloga, gente. É muito Deus mesmo. E eu já fiz isso, né? Quando você já encaminhou para gente, e desde ontem começou a boa, e aí então a gente já fica também alerta, né? Mas a de hoje foi mais especial, e aí, assim, aí eu encaminho para as minhas clientes, e elas já esperam, e elas eu faço essa assessoria, né? Assim, Fernando, quando tiver alguma coisa lá na do Terra, você me avisa. E aí eu fico de olho, eu faço a seleção e aviso elas quando vale a pena. E sempre tem alguma coisa, sempre tem uma oportunidade que vale a pena. Então eu vou ajudando elas nesse sentido. Karen, quais são os óleos que você mais usa no difusor dentro do seu consultório? Né? Você fala assim, hoje eu preciso ouvir melhor. Hoje eu quero estar pronta para ouvir. Hoje eu sinto essa necessidade, preciso de uma ajuda, um suporte emocional dos óleos essenciais. Qual é o óleo que você seleciona para esse dia? Qual o óleo que você seleciona para o dia que você fala, hoje eu preciso falar mais, me posicionar, essa pessoa está precisando de um direcionamento. Fala aí uns protocolos. Esse é o dia, esse é o dia do Frankenstein. Ele tem que estar lá, né? Assim, o dia que eu preciso estar presente, consciente, né? E muitas vezes para tomar algumas decisões, porque muitas vezes para a gente expor o que é necessário para esse cliente, a gente precisa ter coragem, assertividade, né? Então, é o óleo Frankenstein que está lá. Né? Nos meus atendimentos da manhã, muitas vezes é o Lemon que está lá também. Num momento como hoje, agora, antes da live, Lemongrass. É ele que está lá.
para acalmar, né? Para cuidar um pouco da ansiedade, para fazer que eu consiga respirar, né? Então, é lemongrass que está lá. Sempre nesses momentos. Então, no último momento de uma palestra que eu fui dar fora daqui, a primeira presencial, foi junto comigo e o difusor foram lavanda. Então, assim, jamala, foram algumas coisas, eu não queria levar muitos óleos. Foi lavanda e on guard. Eu ia estar aqui fora, quer dizer, eu ia estar fora de casa, então quis cuidar da questão saúde em hotel, foi o on guard. E lavanda para ir cuidando também. Hoje podia estar um lavanda, mas eu preferi o lemongrass, que é esse cheirinho do capim-limão, que é um cheirinho bom. Mas lavanda também não pode faltar, tem sempre lá lavanda. O frankincense, você usa ele mais nessa questão aromática, você coloca ele no difusor, ou você também usa ele de forma interna? Essa, então, outra questão, né? Aqui no consultório eu estou sempre com o difusor. Ele está o dia inteiro aqui no consultório. Os que eu passo Rolon, né? Então o frankincense tá lá no Rolon, mas ele também tá nas cápsulas. Aí eu pessoalmente tomo cápsulas diárias, diárias, mas assim, eu faço 10 dias, 12 dias de um protocolo, eu paro um pouco, eu volto um protocolo, mas nesse protocolo o Frank Sainz está sempre presente. Tanto via aromática quanto via interna. Sim, isso. Também pelos outros benefícios, né? Regenerador celular, vai trabalhar ali o núcleo da célula, saúde, sua saúde como um todo, né? Aí toda essa questão, Larissa, foi você que trouxe o conhecimento. Porque aí eu concentrei aqui o que eu precisava na questão das emoções. E você veio, e toda a comunidade também, né? Mas aí são vocês que me falam todos os outros benefícios que eu posso alcançar com todos os óleos que eu uso, né? Então eu falo para você assim, olha, aqui eu uso o lemongrass, que é o capim-limão, para ansiedade, para me acalmar. E aí você, né, que tem muito mais conhecimento, pode me dizer, e você já está trabalhando isso, né? Mas na minha propriedade aqui eu consigo dizer qual é a atuação dele nessa área da ansiedade e o efeito que ele tem na inalação e no difusor, que também é o mesmo efeito de inalação, e vai lá, direto no sistema límbico, direto nessa área cerebral que eu não tenho acesso, né? Que é essa caixa preta, que veio lá de uma situação que eu sei que me dá um desespero, mas eu sei que eu preciso passar por isso, né? Então, que acalma um pouco. Então, nessa questão que eu falei para você, que eu sentia, para mim, pessoal, né? Dor de cabeça, peso nos ombros. E aí, o que acontecia? Lá no final do dia, um remedinho, um relaxante muscular. Todos os dias, praticamente. Então, era um padrão. Está acabando, precisa ir na farmácia, trazer o remédio, trazer o relaxante está acabando, precisa comprar o relaxante, né? Então, isso hoje não existe mais. Oh, nossa, como eu vou ouvir isso. Né? Uau. Então, é dessa forma, assim, é por isso que eu invisto, né, nas minhas clientes, no autocuidado, na persistência, no que é natural e que você não é o remedinho que você compra na farmácia, toma e passa. Não é esse o efeito. Não é isso que você tem que esperar. Você está fazendo isso para se cuidar. Isso pode ser é um ritual, é um investimento,
né? Então, assim, esse investimento não é um investimento como a terapia, não é um investimento barato, né? Então, é você entender que você precisa desse autocuidado, que você pode oferecer esse autocuidado, né? Então, é mais ou menos dessa forma que eu vou trabalhando aqui, mas eu gosto muito desse resultado que eu te falo, né? Eu não vou te dizer assim, nunca mais eu tomei um relaxante muscular, mas que a incidência de idas à farmácia para comprar um relaxante muscular diminuiu muito, né? Não faz E a tensão, a dor de cabeça e a tensão tinham muitas relações emocionais. assim. Só de já não fazer mais parte do seu dia a dia, já tá maravilhoso. Com certeza, né? Mas aí o que nós todos, né, precisamos entender é a nossa persistência em tudo, né? Então, assim, também quem vem buscar a terapia, vem buscar um processo terapêutico porque está empacado também em alguma área da sua vida, né? Então, aqui na terapia, essa pessoa, ela vai aprender a sair desse processo quando ela se desconecta de todo o resto, né? Ah, porque o meu marido faz isso, ah, porque meu filho, ah, porque meu chefe, ah, porque o governo, ah, porque o Brasil, ah, porque, enfim, né? É só voltando para dentro. A resposta está aqui dentro, não tem outro jeito, não está em outro lugar. E quanto mais a gente pudesse apoiar e também, né, assim, esse apoio, quanto mais a gente pudesse apoiar no autocuidado, na autocompaixão, não é na cobrança. Então, alguns olhos também ajudam a diminuir esse autocrítico, né? Às vezes a gente tem um autocrítico muito interno, muito grande, autocrítico interno muito grande. E esses olhos ajudam a desconstruir esse padrão que foi construído. Né? Uau! Gente, eu tenho que dizer, né? Vocês têm alguma dúvida, vocês coloquem aqui a dúvida de vocês, que a Karen já vai responder agora, tá? Karen, À disposição. e eu tô encantada com sua live. Muito obrigada por dispor do seu tempo, por ter dado essa explicação tão assim. Você conseguiu trazer de uma forma tão clara, tão simples, tão objetiva, né? Eu não sabia que o sistema límbico era do tamanho de uma amêndoa, né? Olha que bacana, né? A gente Não todo o sistema límbico, né? Ele tem lá o sistema límbico ele é um pouco maior, mas as áreas que compõem ele, né? Então, assim, ele é a partezinha, enfim, é a partezinha menorzinha, assim. Uhum. Tão protegida, né, Larissa? É a parte mais protegida, mas é a parte mais importante, né? mais importante. E assim, investir em terapia, investir em óleos essenciais é investir na sua saúde mental, né? Você mostrou Com que as duas coisas certeza. estão de acordo, né? A mesma coisa de fazer uma atividade física, mas também ter que se alimentar bem. Uma coisa ela está extremamente interligada à outra, né? Não adianta eu ir fazer minha Isso, atividade física se eu não estou me alimentando de forma adequada, né? E a terapia ela é isso. Também os óleos essenciais aliados a uma terapia também é muito importante. A pessoa tem a necessidade de expor seus sentimentos, de pôr para fora, né? E deixo aqui para vocês e também. muita dificuldade, né? Porque assim, as pessoas elas têm muita dificuldade de expor seus sentimentos, principalmente quando chega lá na infância. E o que eu percebo é que as pessoas, nós todos, né? Isso é natural, faz parte da nossa Constituição, mas nós temos um grande arsenal aqui na nossa frente que nos protege dessa infância. A nossa infância muitas vezes foi sofrida, mas não foi traumática. Não é que aconteceu nada tão traumático lá na nossa infância, né?
Mas lá na nossa infância existia uma criança, era a nossa criança. E essa criança tinha necessidades que não foram atendidas. Não foram porque nossos pais eram péssimos, não foi isso. Mas as nossas necessidades emocionais muitas vezes não foram atendidas porque os nossos pais não estavam, ou não tinham esse preparo, ou não estavam atentos para aquilo. Ok, mas a nossa criança sentiu uma dor, sentiu que não era amada em algum momento, sentiu que não era valorizada em algum momento. E é muito importante que a gente dê valor para esse sentimento, mas a nossa cultura, ela protege tanto isso, que é quase como que um pecado a gente falar qualquer coisa sobre nossos pais. Porque a gente sabe que nossos pais fizeram tudo o que podiam. E aqui nesse espaço, né, no espaço terapêutico, um espaço protegido, é um espaço onde a gente pode ganhar essa liberdade de poder falar o que nos faltou, sem querer dizer que a culpa é do nosso pai. Então, aqui também, nesse processo terapêutico do nosso pai ou da nossa mãe, mas aqui no processo terapêutico a gente ganha essa liberdade. E aqui o que eu sinto é que os óleos essenciais dão ainda mais liberdade para que a gente possa, né, assim, eu amo os meus pais, mas para que a gente possa sentir essa liberdade de dizer, mas faltou isso. Né? E aí os óleos essenciais também auxiliam quando a gente precisa ganhar essa força e essa confiança de hoje, como adultos, nos colocarmos na posição de hoje, eu sou responsável por cuidar de mim e da minha criança. Então eu liberto meu pai, eu liberto minha mãe, eu sou grata e grato por tudo que eles fizeram por mim, mas agora pronto, eu já sou responsável por mim mesma. Eu não preciso nem não falar, nem eu posso. Esse é o equilíbrio, né? Esse é o objetivo da terapia, esse é o objetivo dos processos terapêuticos, do estilo de terapia que eu uso, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia dos esquemas, que é a evolução, é a terceira geração das terapias, né? Então, eu sou uma psicóloga de 25 anos, então eu venho acompanhando essas evoluções das terapias. Sou psicanalista, eu me formei lá em psicanálise, numa leitura freudiana, e hoje eu uso uma terapia que é uma das mais novas gerações de terapia e que usa a psicanálise, né? Então, a linha da terapia cognitivo-comportamental e na sua terceira geração adotou adotou as terapias integrativas. Então, não existe mais só um processo terapêutico. Na terapia dos esquemas, eu também uso psicanálise, eu também uso aromaterapia, eu também uso e integro o que for necessário para o crescimento, para a ampliação de consciência, para que essa pessoa saia desse processo que ela está agora e que ela entre em outro. Mas esse passar desse processo para outro com muita compaixão. Não é no impulso. É com muita compaixão, respirando. É aprendendo a respirar e a deixar, né? Assim, até para respirar, quando a gente vai ensinar a respirar os olhos, é uma grande respiração, não é? Então, assim, é respirar, é aprender mesmo a respirar, e os olhos ajudam. Então, você vai colocar o lavanda na sua mão toda vez que você sentir isso, né? E tem sido maravilhoso, assim, o que as pessoas contam, né? Assim, ai, Fernanda,
Meu frasquinho de lavanda não sai da minha mão. Então, é isso aí. Tem que usar. Fazendo um adendo aqui, gente, a Fernanda, ela disse, né? Ela disse da dificuldade que algumas pessoas têm em se expressar, né, em expressar seus sentimentos, né? Ela acabou de explicar pra gente que tem a ver com a sua criança lá atrás, né? De se posicionar, e isso acaba criando um bloqueio ali na vida adulta, de não conseguir se expor, né? Então, já que a gente está falando aqui tanto da aromaterapia ligada à psicologia, o óleo de lavanda, já deixando um conhecimento aqui, que certamente a Fernanda já sabe, que a lavanda ela desbloqueia essa questão da fala. Se usar de forma constante, né, disciplinada, você vai perceber que de forma inalatória, sempre, né, você vai usar ela, você vai perceber que você vai conseguir expor mais os seus sentimentos, porque a lavanda ela é o óleo da comunicação. E o mais curioso é que a pessoa que mais tem dificuldade de expor seu sentimento, de expor, de falar, de pôr para fora aquilo que você está sentindo, são as pessoas que não gostam do cheiro da lavanda. É muito curioso, porque a gente faz uma interligação entre você não gostar do óleo que você mais precisa, né? Então, todas as vezes que eu dou de frente com um cliente e essa pessoa me fala assim, eu sempre gosto, né, de expor ali o difusor, e eu Sim. trabalho também com capim-limão, gosto de Ela colocar não, quando ela não gosta do cheiro, né, Larissa? costa. Aí o que eu faço? Antigamente eu colocava ali no difusor que eu escolhia. Aí eu comecei a perceber que isso incomodava. Aí eu pego e falo assim, cheira aqui o lavanda, cheira aqui o capim-limão, cheira aqui o limão, qual você prefere? Aí a pessoa fala assim, gostei desse de lavanda, não. Eu falei assim, aí já vem, né? Eu pego e falo assim, Tem dificuldade. tem dificuldade em se expressar? Você tem dificuldade em pôr para fora aquilo que você sente? Aí a pessoa, tenho. Mas esse lavanda é fedido. Aí, ou seja, eu já pego ali o bloqueio dessa pessoa, né? Então, é a hora que a gente precisa insistir um pouquinho na lavanda. Falar, olha, eu não tô gostando muito aqui não, mas eu sei que eu preciso. Então, eu vou inalar. E você vai percebendo, de acordo com o tempo, você vai percebendo que você vai conseguir se expor melhor. Daqui a pouco você tá falando muito, você fala, caraca, eu tô aqui me comunicando, né? Então, acho que tem tudo a ver trazer esse conhecimento aqui com a live que a gente está tendo, né? Você foi falando da dificuldade de se expressar, eu lembrei, né? Mas é isso, Fer. Você quer acrescentar mais alguma coisa para a gente finalizar? Não, tô à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, estou vendo muitos clientes, amigos, e estou adorando aqui, ó, a participação de todo mundo. Que joia! Bom ter vocês por aqui. Fala suas redes sociais, Fer. Fala suas redes sociais. Gente, quem precisar de fisioterapia, a Fernanda ela atende também de forma online, né? Porque agora em tempos pandêmicos, né? A gente teve que fazer essa adaptação de trabalhar Sim, online, de vir para o virtual, sim. né? Larissa, eu tenho uma história de vida em que eu tenho andado um pouco. Eu sou de São Paulo originalmente. Eu morei no Mato Grosso por 7 anos. Eu morei no estado do Goiás por 4 anos. Morei em Goiânia, morei em Jussara, que é uma cidade do interior do Goiás também. Hoje eu moro em Catanduva, que é interior de São Paulo. E então o online para mim já era algo bastante praticado, Larissa. Quando a pandemia entrou, já tinha meus clientes que eu atendia de outros estados, de pessoas que foram para outros países. Então, essa plataforma aqui já é algo bastante praticado, principalmente quando eu saí de São Paulo para ir para o Goiás. Então, todo o grupo, todo o meu estudo já fazia parte desse sistema. Então, hoje eu estou aqui também no Instagram, quem quiser, acho que consegue é, é, aqui em cima, né, junto com você, vai achar meu nome ali, Karen Fernanda. E estou à disposição, quem te procurar também, quiser passar meu telefone, tá? Estou à disposição. Claro.
Então é isso, gente. Muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Foi uma live riquíssima. Aprendi demais, Fernanda. Muito obrigada. Tá? Muito obrigada por esse tempo Que bom. precioso aqui, né? E é isso, gente. Hoje é quinta-feira. Terça-feira que vem, às 19h30, vamos ter outra live, tá? A gente vai falar sobre rinite e sinusite com uma super profissional. E a gente está tendo live esse mês de fevereiro toda terça e quinta, tá bom? Então, um beijo. Amém. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Agradeço muito o convite de você, da sua comunidade, para vir falar aqui sobre os óleos essenciais e sobre as emoções. Muito obrigada, Lá. Eu que agradeço, Fer. Fica com Deus, gente.